Bom dia, Carlos, bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está assistindo o nosso canal, você que acompanha as nossas palestras todos os sábados de manhã e você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Aproveitando para pedir para você se inscrever, compartilhar, dar o seu like no nosso conteúdo e também informando que, além das palestras durante a semana, existem outros conteúdos, existem evangelho, mensagens de reflexão, tratamento de família, várias informações e vai ter muito mais além das músicas do coral, tem vários segmentos, vários vídeos já postados. Então, eu peço que você veja, dê o seu like e compartilhe, ok? Para ajudar o nosso canal a crescer. Aproveitando o decreto de ontem, do nosso querido, para informar que nos próximos dias a casa vai voltar com os atendimentos presenciais. Porém, vai estar com as restrições que são devidas conforme o decreto, ou seja, restrição de número de pessoas, então é necessário que você ligue, agende o seu atendimento, agende o horário, o dia, para não haver acúmulo de pessoas, tá? Porque isso não é possível. Além disso, vai ter no local todos os equipamentos necessários para a higienização, só é permitida a entrada com uso de máscara, vai haver desinfecção das mãos, pés e assim por diante, tudo necessário para que você fique protegido e nós também, ok? Sendo assim, dados os recados, eu aproveito ainda para dizer que tem mais um recadinho. Que nesses momentos que nós ficamos fechados e nos momentos da pandemia, há dificuldades para todo mundo, a gente sabe. E, porém, a Casa dos Taifeiros também está precisando da sua colaboração. Se você puder, quiser, conseguir, no final do vídeo vão estar os dados para ser feitas transferências ou PIX da sua doação. Por quê? A casa tem custos de água, luz, funcionários, aluguel, que são bem altos para ser mantidos. E como é necessário, às vezes, os atendimentos, as medicações para cobrir esses custos, e como tudo foi reduzido nesse período, nós estamos precisando, a Casa dos Tarefeiros está precisando da sua colaboração. Fica aqui o nosso pedido, se você puder, será muito bem-vindo, ok? Bom, agora sim, já dei todos os recados, eu aproveito para pedir licença para você, o mentor da tua casa, o mentor da tua família, para que nós possamos adentrar no teu lar, convidando aos espíritos amigos, aos doutores da Casa dos Tarefeiros, as equipes que trabalham com a desobsessão e apometria, ao doutor Antônio e ao nosso Mestre Jesus, que eles possam fazer essa ciranda de luz, abençoando e protegendo a nós, nos intuindo para essa conversa seja salutar, de conscientização, de harmonia e de paz, graças a Deus. Bom dia novamente. Olha lá, e hoje nós vamos falar de fé. Mas é assim, a gente já falou de fé algumas vezes, mas é meio que colocar em prova, né, a nossa fé. Porque o que acontece? Conforme eu já disse, tem vários conteúdos no canal, e provavelmente eu tenho certeza que você já viu vários, está acompanhando toda semana. Nós temos conhecimento, a gente já falou de reforma íntima, a gente já falou de corpos espirituais, a gente já falou de
de paz, de fé, de esperança, de vai passar, vai ficar, vai subir, vai descer. Falamos de tudo já, e tem muito assunto ainda para ser falado ainda. Mas, com todo o conhecimento que a gente já transmitiu e com o conhecimento que você também tem, como anda a sua fé? Será que esse conhecimento, ele realmente gera confiança em você? Ele fortifica a tua fé verdadeiramente? Por que eu estou falando? Recentemente, conforme eu já disse da outra vez, primeiro que a gente pensou que a pandemia ia durar menos, né? A gente pensou assim, olha, começou lá no ano passado, a gente falou assim, dura um mês, 2 meses, daí chegou, passou os 2 meses, foi para 6 meses, passou 6 meses, virou um ano, e já está passando mais de um ano, e daí a coisa começa a abalar o nosso emocional, a nossa fé, o nosso crer, e daí que tá. Como que é a sua fé? Ela é uma fé raciocinada e inabalável ou é uma fé de faz de conta? É aquela fé que você canta aos 4 cantos do mundo. Eu acredito, eu sou espírito, eu acredito em outras vidas, eu acredito na lei da ação e reação, eu acredito no força do pensamento, mas quando o cinto aperta, você é o primeiro a amaldiçoar, brigar com Deus, desgringolar, e daí é ladeira abaixo, né? É o famoso que eu falo espírita espiriteiro, porque a coisa, basta uma primeira coisa não sair conforme esperado, a coisa degringola. Então, o que eu estou falando? Olha, que conforme tudo que é escrito, né, desde os evangelhos até o livro dos Espíritos, que fornece o Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós temos que ter uma fé verdadeira e inabalável. E vou mais. Se você pega lá os evangelhos mesmo, ele diz o quê? Olha, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e aflitos, porque serão aliviados, porque o meu não é resumindo, tá? Porque o meu jugo é leve, não é? Uma coisa assim. E aí, seu jugo tá leve, seu fardo como tá? Será que a gente acredita nisso mesmo? Porque a gente fala que acredita. E conforme eu falei semana passada, o que é dito, basta uma fé do tamanho do grão de mostarda para tudo se mover e se modificar. E por que não está modificando? Por que a gente vai ver essa onda, né? Essa situação que acontece, como a gente já falou, ela é uma situação que a gente tem que passar, de provas e expiações, é um desafio, é um crescimento, não sei o quê, tá. Mas a partir do momento que você adentra neste mundo com uma percepção e uma visão em que você entra naquele inconsciente coletivo e bebe só da desgraceira, da impunidade, da doença, da falta de fé e tudo mais, você não vai sendo minado cada vez mais e não tem energia, aquela energia positiva para fazer diferente, para tentar resolver, para se libertar, para auxiliar esse inconsciente coletivo pessimista também se modificar. Pensa que você
A gente fala muito do inconsciente coletivo, né? Que esse todo é como se fosse um grande padrão de pensamento em que todo mundo pensa igual e vai acreditando naquilo piamente, mas você já pensou que você também pode ser responsável por esse... Você pode, não, você é responsável por a criação desse inconsciente, a partir do momento que você fica pensando, martelando negativamente, só vendo o negativo, só vendo a coisa pessimista. E eu não estou aqui para falar desse positivismo, desse pensamento positivo que às vezes é tóxico. Ai, vai passar, seja feliz, agradeça, seja a luz, brilha, brilha a estrelinha, porque não é assim. Tudo isso a gente sabe que é verdade. Olha, o pensamento positivo modifica, auxilia, atrai coisas boas, porém, isso tem que ser falado, pensado e dito no contexto certo, porque sendo o cara mais egoísta do mundo que fica apontando, fala assim, a pessoa tá sofrendo lá na internet, você fala assim, você tem que pensar positivo que vai passar. Não, não vai, né, querido? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos pensar positivo e vamos cuidar, vamos usar máscara, vamos cuidar do médico, vamos agir para que esse pensamento positivo se torne concreto. O pensar positivo, ele requer uma atitude positiva, porque é a famosa manifestação do pensamento, a concretização. É uma coisa que a gente faz muito bem quando se trata do pensamento negativo. Quer ver como que é? Assim, você pensa mal da pessoa. Só pensa, né? Criou o pensamento, tá ali. Sabe como você concretiza? Facinho. Quando você chega pro fulano e fala assim, eu pensei, você viu fulano, que ridículo, não sei o que, isso aqui lá. Concretizou. E por que o positivo você não concretiza? Na sua atitude, com sabedoria, não sei. E fica mergulhado só nesse marasmo. Porque é assim, gente. Se você der vazão e você começa pelo jornal, né? O jornal é bom, ele traz informação, tudo, mas a gente filtra. Somos filtros. Até que ponto serve? Até que ponto aquilo não me afeta? Porque se você ficar assim, olha, tá morrendo não sei quanto, tá morrendo a doença, não sei o quê, tá morrendo. Porém, qual o efeito disso sobre mim? Me deixar para baixo ou eu me informar e me conscientizar que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que me preservar, que eu tenho que proteger a minha família, que eu tenho que proteger o meu lar, que eu tenho que cuidar mais da minha saúde, da minha imunidade e assim por diante. Percebe que o filtro, ele funciona? Até o filtro do consciente coletivo, do obsessor. Você tem o filtro, lindinho. Então, não adianta só botar a culpa assim, é o padrão atmosférico que está me afetando, é o obsessor, porque a legião do mal está tomando conta, como que é? Os reptilianos, gente, olha, até tem, e eu sou da seguinte opinião, tá? Bem a lá, Fabinho. Se eu acredito em Deus, e ele é o cara que manda em tudo, tá? Deus, Jesus, Nossa Senhora, e tem todo mundo, e eles são da luz, gente, ou eles podem ou não podem. Ou você acredita ou não acredita. Ou se você se pega com eles, ou você vai acreditar que o obsessor é mais forte que Deus. Você está falando assim, olha, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E o obsessor está pegando, peraí, ou você está gostando do obsessor,
Ou você está gostando da situação, ou inconscientemente você está usando ela como uma muleta para a sua vida, ou a sua fé não está lá essas coisas. É uma fé da boca para fora. Por quê? E eu vou usar o livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos fala uma coisa assim: o que importa para Deus e para o plano espiritual não é o que a sua linda boquinha fala, mas a sua verdadeira intenção. Ou seja, você, eu, o Carlos, o Maurício, já se pegaram para pensar que muitas vezes a gente fala uma coisa, mas está pensando outra e quer uma terceira. Você fala assim: quero comer abacaxi. Estou pensando na manga, mas a minha intenção era comprar um abacate. Daí você fala assim: Deus não foi justo. Querido, mas nem você está sabendo o que você quer. Você fala uma coisa, faz outra, pensa outra. E ele fala assim: eu tenho esperança. Para finalizar, eu adoro a palavra esperança. Esperança é bom? É. Ótimo. Maravilhosa. Mas só esperança não dá. Você vai ficar esperando uma vida toda. E não vai fazer nada. E vai voltar de novo e vai continuar esperando. E assim, tem um filósofo, só para me finalizar, eu sei que o Carlos adora quando eu falo dos filósofos, que lá por volta de 1600, mais ou menos, ele falou uma coisa muito engraçada, que é mais ou menos assim: a esperança é um bom almoço, mas um mau jantar. Ou seja, bonito, linda, da família, a esperança, ela é ótima, ela é a alavanca para você correr atrás. Mas se você ficar só na esperança, o tempo vai passar e vai virar o quê? Comida requentada. Comida requentada. É isso. Vai passar uma existência em toda e você é sentado esperando bater, a pandemia acabar, para ser melhor, chegar ao mundo de regeneração para você ser uma pessoa melhor, o espírito de luz. E você, só que se você não fizer, você vai ficar esperando, você vai voltar no mundo de provas e expiação e vai continuar esperando 1, 2, 3, 300 vezes até você aprender que você tem que ter esperança, mas você tem que fazer, correr atrás, lutar, ser melhor, se modificar, mudar a cabeça dura, o sentimento, se desapegar das coisas velhas, e aí por aí vai, se desapegar até dessa pobreza espiritual, dessa pobreza de obsessor que me atrai, que me prende, que para, anda com a luz. E para andar com a luz, tem que ser muito porreta. Porque tem que ter o pensamento, tem que assumir até onde que eu vou, como que eu vou, por que que eu vou, verdadeiramente, não é só da boca para fora. Para Deus, sabe, ele não está preocupado assim se você vai fazer meio certo, meio errado, meio não vai fazer. Ele tem todo o tempo do mundo. Ele está te dando a oportunidade de 1, 2, 3, 4 mil vidas para você vir fazer ser feliz. Você passa pela vida sendo feliz, se melhorando ou esperando o retorno de quem nunca foi embora. É isso que eu tinha para falar. Carlos. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Vou até inverter um pouquinho nessa questão que você falou da esperança, né? A única esperança boa é a esperança de que uma atitude sua dê resultado algum, né? Essa é a única esperança que serve. A esperança, para mim, ela só existe a partir do momento que eu faço alguma coisa e eu tenho a esperança
que o fruto do que eu fiz seja o que eu gostaria e da minha intenção, da qual me moveu para aquilo. Porque senão é o que você falou, vira uma coisa, né? Vira espera, e não esperança. A esperança é, eu fiz tudo para dar certo, então eu tenho esperança que os meus atos se transformem em realidade. Só aí é que ela tem uma conotação positiva. E aproveitando que você falou de reptiliano, eu estou começando a ficar preocupado, porque cada semana a NASA solta dizendo que tem um vídeo de OVNI que é verdade. Daqui a pouco eles vão ter uma entrevista com um deles, né? Porque antes eles negavam todos. Agora, cada semana que aparece mais um que eles falam: oh, esse é verdade. A gente ainda não sabe o que é, mas é verdade, não é montado, né? Mas brincadeiras à parte, aproveitando esses ganchos que você me deu, falar de fé e falar de fé nos dias de hoje, eu acho que fé é um negócio interessante, porque ela é, ao mesmo tempo que ela é atemporal, e aí eu vou lembrar que você falou, né, que Deus tem o tempo do mundo, vou além, ele criou o tempo, né? Então ele tem além disso, que a gente nunca vai conseguir entender direito o que é toda essa questão da divindade. Mas se você olhar, inclusive como trajetória nossa espiritual ou até humana depois da descida na carne, né, do mergulho da experiência da carne, a fé ela precisa ser atemporal. E o que eu quero dizer com isso? Porque até uma questão que eu trouxe para falar, que tem uma passagem de Jesus que ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale das sombras, nada eu temerei, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Tem várias analogias que você pode fazer. Uma é que a vida não começou nessa encarnação nem termina, né? Que apesar a morte virá para todos carnal, mas não virá a do espírito. Então, ainda que eu passe por todas as iniquidades terrenas, eu nada temerei. Se eu estiver alinhado com as verdades absolutas, que são as verdades divinas. E por quê? Eu vou voltar na questão atemporal. Nós estamos numa trajetória de evolução. Apesar que quando a gente vê jornal, vê algumas coisas, a gente acha que não evoluiu muito, porque tem algumas coisas ainda muito complexas para a gente enfrentar. E entra nisso que você falou. Se nós olharmos algumas situações da Terra, a gente vai ficar com a impressão que nós não estamos evoluindo e que esse mundo de regeneração não vai chegar logo, porque tem morte, tem inveja, tem iniquidade, tem injustiça, né? Isso é uma questão de foco. Você quer pegar, você vai achar um monte. Mas também tem o lado do bem. Tem o lado bom. E eu vou fechar o meu raciocínio como nessa situação da atemporal? O próprio conceito de fé e de Deus. Nós já amamos Deus achando que ele era o sol. Nós já amamos Deus achando que ele era a lua. Nós já amamos Deus achando que ele era a chuva que trazia a fertilidade para a terra. Nós já passamos por tudo isso. Nós já associamos ele à natureza pura, sem a ideia de uma inteligência suprema, mas mais casuística. Lógico que com a evolução a gente percebe que não existe o casuísmo nenhum na natureza, né? Mas nós já adoramos o sol. Agora percebam que nós já adoramos o sol, mas nós já sacrificamos e matamos semelhantes para esse Deus Sol, para essa deusa Lua. Pegávamos um dia lá atrás a criança mais pura e matávamos para que voltasse a chover, porque esse Deus estava bravo conosco. Olha o absurdo. Ele estava bravo conosco e a gente matava uma criança para satisfazê-lo. Poxa, Carlos, mas para onde você está indo? Eu estou indo para que, no fim, o que vale não é religião, não é a lei humana que um dia disse que escravizar o teu irmão por causa de cor de pele, por causa de classe social, por causa de casta social na Índia, era correto.
Aliás, além de correto, era quem não fosse contra ia preso, porque era lei. Então, se um dia eu matei para o Deus Sol, qual a diferença de hoje? Para fechar esse raciocínio do atemporal. O que vale não é o culto, não é a igreja, não é Kardec, que me conforta assim. O que vale é o bem sobre o mal, independente de qualquer coisa. Se eu estava lá atrás, matando uma criança em nome de um Deus Sol, ou eu estou hoje matando indiretamente porque eu evoluí um pouquinho, quando eu tenho demais, quando eu tenho o que eu não preciso, a mudança não é na minha fé, é no bem e no mal. E isso, pelo menos por enquanto, não é a nossa sociedade que decide. Ela decide em alguns casos, óbvio, mas na maioria das vezes, se você for ver, você estava tendo lá. Será que o sacerdote que promoveu aquilo, que influenciou as pessoas, teve justiça na Terra? Será que ele passou fome? Será que ele foi assassinado? Muitas vezes não. Se você olhar isso fechado, dá a impressão que existe injustiça, porque o cara fez isso e ele não passou fome, ninguém nunca tirou a vida dele, que também não estaria certo. Se você trazer para isso, é hoje. Você olha para o lado e fala, vale a pena ser do bem? O cara vai lá, faz um monte de coisa errada, mora numa mansão, tem tudo do bom e do melhor, aí você está se apegando o quê? A fé terrena, a fé de resultado rápido, e não a justiça verdadeira. Isso não significa que você tenha que aceitar a injustiça, que você não tenha que lutar pelos seus direitos, que você não tenha que lutar pela igualdade, não é nada disso. É uma questão, como você falou, Fabinho, de prova do que você acredita de verdade. Você acredita nessa lei de Talião, nessa lei dessa coisa que olho por olho, dente por dente, do que você acredita? O que vale a pena para você? Vale a pena seguir as leis divinas e fazer o bem, apesar de muitas vezes isso parecer não dar resultado nenhum na Terra? E parece. Agora, você também não pode não ter falta de caridade, falta de empatia, quando uma pessoa entra nisso e se desespera e questiona os valores dela. É aí que você estava falando. É aí que você é questionado no que você acredita de verdade. Porque às vezes você olha e você fala, né? Como disse Rui Barbosa um dia, né? A iniquidade toma conta, parece que os maus vencem sempre. Parece que você fazer o bem não vale a pena. Parece que você. Gandhi falava isso, outro dia estava o Maurício falando do Gandhi, né? Como é que você combate o mal, a questão? Não, mas não é com a violência. Mas tem hora que você acorda e fala, não é possível, né? Como já tiveram várias revoluções na Terra para tomar o poder, para tentar mudar isso, mas às vezes vem algo pior, às vezes vem algo melhor, é complexo. Por isso que é isso, essa balança do bem e o mal. Por isso que o mundo de regeneração, que se a gente ficar esperando, como o Fabinho falou, a gente vai acordar de novo no mesmo ou num pior, né? A gente tem que transformar isso em ação. Por isso que a evolução, desde o mundo primitivo, é onde a ignorância e a falta do bem, ela vai diminuindo. Mas ela não vai diminuindo porque um juiz resolveu, porque um presidente resolveu, trazendo mais para nós, porque um pai resolveu, porque um síndico do prédio resolveu. Ele vai porque as pessoas que moram naquele prédio resolveram fazer o bem sem precisar de alguém criar uma lei que puna. A hora que a gente entender que igualdade é melhor para todo mundo, não igualdade de efeito, porque o Livro dos Espíritos trata nisso quando fala de riqueza e pobreza. Igualdade não é dividir tudo igual para todo mundo, é dar para todos as mesmas condições. Então, a partir que a gente tem as mesmas condições, ainda existirão diferenças. E as diferenças são de evolução e de ações, né? O cara que espera e não faz nada, ele tem que ter, mesmo não sendo mal, ele tem que ter um resultado diferente do cara que vai lá, levanta, sacode e resolve acordar e fazer as coisas do bem. Então, essas diferenças ainda existirão, mas elas não serão levadas pela bondade ou pela maldade.
Então, a fé que a gente quer passar isso para vocês é acreditar nisso e ser isto. Acreditar nesse bem divino é fazer isso, é ser isto. É ser a presença que eu quero, é ser a igualdade que eu quero, é ser a justiça que eu quero. E não esperar e reclamar do outro, se desesperar, apesar de entendermos isso. Porque todos nós somos suscetíveis. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar muito melhor. Né, meu amigo Maurício? Está contigo a bola. Pois é, minha gente, é isso aí. Vocês sabem que quando nós paramos para falar dessa tal de fé, e aí o Fabinho abordou muito bem, o Calão abordou muito bem, essa tal de fé, eu anotei pequenas coisas aqui, mas assim, bastante peculiares, né? O que é essa tal de fé verdadeira? E interpretamos como fé verdadeira aquela de você ter consciência. Podemos dizer, e antes de mais nada, que mal educado, né, gente? Que mal educado. Bom dia a todos, tudo bem? Não esqueça de dar aquele like bacana lá pra gente, tá? E assim, o que é essa fé verdadeira? A fé verdadeira é ter consciência, né? E aí, o que é ter essa consciência? Muitas vezes a pessoa pode falar, a consciência, cada um tem a sua consciência. Ok, tudo bem, cada um pode ter sua consciência. Mas quando a gente fala de ter essa tal de consciência, é ter essa consciência em fazer o bem. É ter essa consciência em que a sua intenção, ela é do que está na sua mente, é o que está no seu coração. Né? Esse caminho tão curto entre mente e coração é ter essa consciência. Como o Fabinho falou, você tem essa intenção, o que você fala é o que você pensa, é o que você está como intenção? Perfeito, então vai por esse caminho. Aí eu ainda friso bastante nessa consciência. E além de ter essa consciência, nós chamamos o quê? De ter fé raciocinada, ok? De ter fé raciocinada. Então, essa tal de fé raciocinada, nós devemos trabalhar muito ela. E aí, o que é essa fé raciocinada? É você ter seu livre-arbítrio. É que o Fabinho colocou. A decisão é sempre sua, não vai ser do outro. Seja o que for, a decisão é sempre sua. Você tem um livre-arbítrio de escolher o que quiser. E aí, vai muito da intenção, né? E eu coloco o seguinte. Você, às vezes, está numa situação, uma situação complicada, e aí você fala, se eu for verdadeiro aqui, eu vou me lascar. O que eu faço? Sou verdadeiro, minto, qual que vai ser a minha intenção? Muitas vezes a pessoa vai num negócio, vai numa situação e que a intenção é outra, né? Vai, quer agradar, vai falando manso, vai ali, tal, é o queridinho de todo mundo, mas se bobear, a intenção por detrás de toda aquela, entre aspas, vamos chamar assim, falsidade, hipocrisia, é complicada. Então, quando nós falamos de fé, e o Carlão colocou bem, a fé não é aquela fé no ser humano, né? É a fé divina, é a fé em Deus, é acreditar aquilo que o Fábio falou. Se você acredita no bem, se você acredita em Deus, acredita em Jesus, está na luz, ninguém, nada é contra você. Mas você tem que ser firme. Você vai ser testado, você vai ser indagado, você vai ser assim apertado. E aí qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua ação? Você realmente tem fé? E aí, obviamente, quando nós falamos dessa fé, dessa esperança, a gente coloca o seguinte, e o Carlão colocou bem, o Fabinho colocou bem, esperança não é de ficar esperando. Nós falamos, acho que há 2 semanas, a fé é um remo que tem um remo chama ação, outro remo chama fé. Não adianta só um remo, você vai ficar rodando em círculo. É fé com ação. Também não adianta você ficar fazendo ação e não ter fé naquilo que você está fazendo, não ter vontade, não ter força, não acreditar, também não adiantou nada. Então, é você ter fé, acreditar, entender, se conscientizar e vou fazer acontecer. Vou correr, vou tomar ação, vou estudar, vou fazer, vou pedir para fulano, para ciclano, vou conversar com um, com o outro. Eu vou dar meus pulos para a coisa acontecer. E assim ela acontece, porque, como já falamos várias vezes, nunca estamos sozinhos. E o plano espiritual maior, se você está no bem, se você tem boa intenção, sempre vão movimentar determinadas coisas que nós desconhecemos, porque há muitos mistérios entre o céu e a terra,
que aí você percebe, nossa, aquilo deu certo, encontrou com uma pessoa, puxa vida, aquele negócio acabou acontecendo porque o outro aprovou, porque a pessoa gostou de você, porque teve empatia. Então, tudo isso são coisas que acontecem e que você fala, não, fui eu, mas se você parar para pensar, vai em torno daquela sua fé raciocinada, vai em torno daquele seu acreditar, e aquilo que o Carlos falou, você fez e você tem esperança de que aquilo frutifique, de que aquilo aconteça, de que aquilo te dê bons frutos, te dê bons resultados. Então, quando nós falamos dessa fé, seja sempre do bem, faça sempre o bem. Se você não tem o que fazer, então fique na tua. Com certeza, você vai ter oportunidade de fazer alguma coisa bacana, porque também ficar parado em cima do muro não vai resolver nada. Então, você sempre tem que fazer algo. Como o Carlos falou, né, o Gandhi, e aí ele sempre comenta, né, seja a diferença que você quer no mundo. Então, faça algo. Não importa o quê. Pode ser um negocinho pequenininho, mas faça. Às vezes você não dá valor nenhum, mas para sua família é importante, para o seu filho é importante, né? Para aquela pessoa, seu vizinho é importante. E aí o que o Carlos falou bem, não é uma justiça, não é uma lei, não é isso que vai modificar, e sim a atitude de todos. Hoje estamos numa situação pandêmica, estamos numa situação complicada, estamos numa situação de um inconsciente coletivo complicado, mas se você for entrar nessa seara, fica difícil, né? E aí eu vou dizer uma coisa só para a gente fechar aqui. Tinha uma pessoa andando na praia, e eu acho que foi virada de lua, e estava cheio de mariscos, né, moluscos, aqueles grandes, na praia, espalhado. Não sei se é por causa da virada de lua, a maré, estava cheio. Aí tinha uma criança que pegava um, ficou pegando e jogando no mar, ficando pegando no mar. Aí veio um adulto e falou para ele o seguinte, olha, para que você está fazendo isso? Milhares tem aqui, e você vai pegando um por um, você não vai conseguir tirar nem 0,5% disso que está aqui. Ele falou, não tem problema, mas esse um que eu estou jogando no mar, eu estou salvando. E aí o cara parou, pensou, é melhor começar a fazer isso também. E aí foi fazendo. E aí isso foi indo, nós chamamos da tal da corrente do bem. Não importa, se você acredita, se você confia, vá e faça. Nem que seja um grão de areia naquele mar, você está salvando aquele um grão. E aí, a partir do momento que isso, o bem também contamina, a contaminação positiva, né? E aí isso vai espalhando, vai chegar uma hora que tudo vai estar de uma forma bem melhor. E é isso que nós acreditamos e é isso que nós estamos trabalhando, fazendo o nosso melhor, fazendo bem. Trabalhando, fazendo o melhor, executando, tomando ação, mas com fé, acreditando de que aquilo vai dar certo. Só que tem que ter consciência. Às vezes pode não dar certo, e quando não der certo, paciência. Próximo, vamos fazer de novo, vamos começar novamente. É isso. Então, o que nós colocamos aqui para vocês de mensagem é essa fé raciocinada, não a fé cega, a fé raciocinada, a fé do livre-arbítrio, que você tem o livre-arbítrio e fazer o que quiser, você pode falar sim ou não, só depende de você. Tá bom? Essa é a mensagem que nós deixamos aí para vocês. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e vamos para cima. Bom final de semana, pessoal. É isso aí, obrigado Maurício, obrigado Carlos. Lembrando que eu não falei, quem escreveu e falou a citação que eu disse foi Francis Bacon, tá? Um filósofo lá de 1600, autor da Revolução Científica, tá? E para finalizar, começa a se perguntar no que é que você tem fé verdadeiramente. Você tem fé em Deus, na luz, ou você... Porque tem gente que tem fé no obsessor, tem gente que tem fé na doença, tem gente que tem fé na tristeza, na pobreza. É aquilo que o Maurício falou, a tal da fé raciocinada, né? Que é a tal da fé consciente, que é eu penso, eu falo e eu ajo em concordância, e não falar assim, olha, eu acredito em Deus, mas estou pensando que eu acho que eu sou perseguido por várias vidas por uma coisa que eu não lembro e que eu sou totalmente inocente. Começa por aí, né? E a gente já falou isso em outras palestras. E também, gente,
colocar energia. Vida é energia, não é isso que a gente sempre fala? Energia requer, às vezes, ação, né? Então, há tempo de sonhar e há tempo de construir sonhos. Então, sai do mundo da Alice, tá? Sua realidade, sonha e corre atrás. Seja melhor, tá? Começa a colocar toda os teus sonhos em prática. É aquilo assim, eu quero paz, que a gente sempre fala. Eu vou ser paz. Eu quero pessoas mais éticas ao meu redor. Será que você é ético? Ou você vai na feira e faz aquela 1/13, linda? Tanto faz. Então, o mundo melhor começa pelo seu mundo melhor. O mundo de regeneração começa pelo seu mundinho de regeneração, de como você vê, de como você age, de como você faz e de como você fala e pensa. Tá bom? Dado a nossa palestra de hoje, que você não esqueça de dar o seu like. Lembrando que se você puder colaborar com a casa, a sua ajuda será bem-vinda. E logo depois terá a prece de encerramento, tá bom? Beijo, fica com Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado. Só uma questão que você falou de ética, que me veio uma imagem na minha cabeça, isso lá no ano de 2000 e pouquinho, uma primeira ou segunda vez que eu tive a oportunidade de viajar a trabalho para os Estados Unidos, e eu estava em Salt Lake City, capital de Utah, né, onde era a empresa. E nós fomos para o centro num dia à noite e nós paramos o carro num estacionamento público grande. E, como um bom brasileiro, eu olhei e não tinha ninguém para cobrar o estacionamento. E o portão aberto, não tinha uma cancela. Você entrava e saía a hora que você queria. Eu virei para o americano e falei, nossa, aqui no centro da cidade, um estacionamento, né, não tem cancela automática, nada. E se as pessoas pararem e não pagarem, né? Ele virou para mim e falou, Carlos, mas por que alguém usaria um espaço público e não pagaria por isso? Eu acho que isso resume um pouco o que a gente quer ser, o que a gente quer ver enquanto sociedade, enquanto lei, né? A lei só existe para coibir o mau ato daqueles que, quando não estão cerceados, não fazem o que devem fazer. Isso aí, meus amigos. Só me lembrou, eu achei que valia a pena citar essa lição que eu tive de moral. É isso aí. Então, obrigado, Carlos. Obrigado, Maurício. Valeu, Fabinho. Obrigado a vocês. Até a semana que vem, meu povo. Até. Fiquem com Deus. É Tchau. isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que a tua fé leve a tua alma ao mais alto, te leve junto ao Cristo, aquele que veio ensinar o amor verdadeiro e o acreditar inabalável, aquele irmão que além do tempo e do espaço te mostra no espelho da tua alma que quando você pensa estar sozinho, o Senhor teu Deus simplesmente diz: estou contigo. Que quando você diz aos quatro ventos que não tem mais jeito, Ele sopra como brisa aos teus ouvidos, dizendo
que tudo é possível. Que quando você blasfema os sonhos perdidos, as decepções, ele emana ao teu ser realizações e força para que você recomece, mostrando ao teu ser, a tua mente, perante a eternidade. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de sonhar e de construir sonhos, mas que Ele, que é o Senhor do tempo, sempre estará contigo, movendo, agindo, indo ao teu encontro, fazendo sempre a vida trabalhar ao teu favor. Então, se volte a Ele, ao teu Deus, ao teu acreditar mais profundo. Busque Ele em você, impregnando cada átomo do teu ser com essa divindade, te refazendo, te curando, iluminando e dando forças, porque ainda que esse tempo passe, o amor dele por você jamais passará. Graças a Deus.